Ensino sobre oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma, olha só. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Não nos deixes cair em tentação. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe. A porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando que se chega alguém na sua porta, batendo e pedindo pão, e você grita lá de dentro, você de repente já deitado na sua cama, você grita lá de dentro: vai para sua casa, não me perturbe, já estou deitado. E se essa pessoa continuar batendo e insistindo, uma hora você vai levantar. Então olha o que Jesus está querendo dizer, como Jesus fala conosco, amados, através de palavras simples. Ele nos ensina o que é poderoso e vem de Deus. Olha só que lindo. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta se abre. O que o Senhor está querendo dizer para nós aqui, através dessa parábola, né? Dessa pequena explicação sobre oração? Jesus usa o exemplo de uma pessoa na sua porta. Talvez você não queira abrir no primeiro momento. Talvez você não queira responder aquela pessoa no primeiro momento. Mas a insistência dela, a persistência dela vai fazer com que ela vá lá e abra a porta. E Jesus está comparando as nossas orações. Às vezes nós oramos durante um mês pedindo algo. O Senhor não nos dá, o Senhor não nos responde da forma, né, como nós esperamos, e a gente para de pedir. E Jesus aqui ele está dizendo para nós o seguinte, que se a gente insistir, uma hora a porta vai se abrir. Que se a gente insistir, uma hora a oração vai ser respondida. Porque enquanto Jesus não responde, enquanto parece que ele não está respondendo a uma oração, é porque não chegou a hora ainda da resposta ser um sim. Amados, Deus, ele vai trabalhando em nós situações que nos fazem estar preparados para receber certas coisas. O Senhor, ele trabalha na nossa vida, ele trabalha no nosso interior, ele trabalha a nossa fé, a nossa esperança, ele trabalha as nossas expectativas, ele trabalha a nossa confiança, ele trabalha o nosso compromisso com ele vai trabalhando em cada área que é necessário para te preparar para certas coisas que ainda vão acontecer. Quando nós estamos diante do Senhor, o Senhor não joga sobre nós qualquer tipo de coisa, qualquer carga, sabe? As respostas do Senhor, elas vêm para nós quando nós estamos preparados. E às vezes nós estamos um mês orando, um ano orando, 6 anos orando,
10 anos orando por algo e nós não estamos buscando estar preparados para receber a resposta. Então aqui Jesus está falando que a insistência, a persistência vai mudando a resposta. A resposta pode ter sido não hoje, mas amanhã ela pode ser sim. A resposta do Senhor pode ter sido aguarde, querido, e amanhã Ele pode trazer a finalidade daquela oração. Então Jesus ele mostra para nós que nós não devemos desistir. Não desista. Não desista. O Senhor está falando que quando a pessoa está batendo a porta, enquanto ela está batendo a porta, há a possibilidade da porta se abrir. Enquanto ela está ali persistindo, batendo na porta, a porta pode se abrir, amados. Então o Senhor nos ensina que nós não devemos desistir, nós devemos continuar. Aqui, portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Amados, tem um versículo em Salmos que nos diz que se nós pedirmos com fé, o Senhor irá atender o nosso pedido. Então, o que nós precisamos trabalhar é a fé e a perseverança. Porque aqui o Senhor nos diz, mais uma vez, Lucas 11, versículo 9. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Peçam e receberão. O que você precisa para pedir? Você precisa de persistência. Não desistir. Enquanto houver vida, enquanto você estiver vivo, continue pedindo ao Senhor. Sabe, a gente às vezes acha, cansei, o Senhor não quer me dar, o Senhor não vai me conceder esse pedido, o Senhor não vai trazer para mim o meu pedido, né? Mas aqui a palavra está dizendo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Amados, porque também não adianta a gente pedir ao Senhor uma coisa que é impossível. Sabe, uma coisa que vai ser ruim para nós, porque o que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. E às vezes nós estamos pedindo algo que não vai ser benefício para nós. E aí a gente precisa perguntar também ao Senhor, porque a palavra nos ensina que tudo que nós formos fazer, colocar o Senhor à frente. A palavra nos ensina que tudo que nós formos fazer, que o Senhor precisa estar presente. Deus em primeiro lugar, buscai ao Senhor em primeiro lugar. Então também nós devemos perguntar ao Senhor, Senhor, isso é para mim? Isso vai ser bom para mim? A paz, queridos, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Nós estamos em Lucas 11, acerca de oração. Então nós devemos perguntar ao Senhor também, pedir discernimento do Senhor. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Porque de que adianta, amados, nós pedirmos ao Senhor algo que não vai ser bom para nós? O Senhor, Ele não vai fazer para nossa vida, trazer para nossa vida algo que vai ser prejuízo para nós. Às vezes, eu vou colocar aqui relacionamento como exemplo. Às vezes nós estamos insistindo num namoro, num relacionamento que é ruim para nós, que não tem sido bom para nós, Lu. E aí o que acontece? Nós estamos pedindo, Senhor, abençoa, Senhor, guarda o meu relacionamento, Senhor, me ajuda a manter esse relacionamento, fazendo um esforço enorme para a gente poder manter algo que não é bom para nós, porque o Senhor já tem reservado o melhor. Nós devemos lembrar sobre isso, que o Senhor tem reservado o melhor. Então, antes de pedir algo específico para o Senhor, vamos colocar um outro exemplo para vocês entenderem. Talvez vocês estão em busca de um emprego. Eu quero aquele emprego, aquele trabalho, eu quero trabalhar com isso. Só que o Senhor, Ele tem reservado para você o lugar certo onde Ele quer te colocar. E aonde o Senhor nos coloca, a palavra de Deus nos diz que a gente floresce.
O que é florescer? É estar bem, é estar com vida, é estar feliz, é estar com raízes. Se lembram da árvore plantada junto ao ribeiro? Aquela árvore foi plantada lá, né? Os Salmos nos diz, Salmos 1, que a árvore plantada junto ao ribeiro, ela floresce, ela tem vida, ela está sempre regada. Então, às vezes, nós não estamos sabendo pedir, amados. Nós precisamos aprender também como pedir com sabedoria. Porque de repente, querido, obrigada, Selma, de repente nós estamos pedindo algo específico. Senhor, me dá aquele emprego, Senhor, me dá aquele marido, Senhor, me dá aquela função dentro da casa do Senhor. Mas nós devemos saber também qual é a vontade de Deus para nós. Sabe, às vezes nós vamos passar pelo vale da sombra da morte para chegar aonde nós precisamos chegar. Amados, eu já passei pelo vale da sombra da morte. Quando eu perdi minha mãe, 2 anos depois eu perdi meu filho, já tinha perdido meu pai 4 anos atrás. Então foi perda atrás de perda. E aí eu comecei a entender que a vida aqui é tão passageira, que a vida aqui ela é tão sensível, amados. Qualquer coisa pode levar uma pessoa. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar mais. Mas sabe o que vai permanecer? É o meu relacionamento com Deus. Você imagina a gente chegando no céu. Vou colocar assim uma parábola. Vou criar uma parábola aqui agora para vocês entenderem a importância do relacionar-se com Deus. Imagina você chega no céu e aí você é levado por um anjo até um ser maravilhoso, sobrenatural, um ser lindo, que reluz uma luz tão forte, que tem um branco tão lindo. Vamos imaginar que Deus seja dessa forma. E aí esse anjo te coloca diante desse ser grandioso, supremo, maravilhoso, bondoso, cheiroso, sabe? Creio que tudo de bom esteja em Deus. Sabe, creio que todas as sensações boas venham do Senhor. Então ele é esse ser. Se imagine sendo colocado, sendo deixado, o anjo vira as costas e volta para a posição dele. E você está ali, diante desse ser grandioso e maravilhoso, mas você não o conhece. Sabe, como será essa apresentação de você para Deus, se você não o conhece? Como que você vai chegar para Ele e falar assim: Pai, eu te amo tanto, se você nunca andou com Ele, se você nunca esteve com Ele? Sabe, se você nunca sentiu dentro de você a presença real de Deus, como você vai chegar diante dele e vai falar assim: Pai, me dá isso, eu quero aquilo, se você não conhece o seu Pai? Então, o que eu venho dizer para você nessa manhã com isso é que, amados, quanto mais próximos estamos de Deus, quanto mais perto, obrigada, querido, Deus abençoe, quanto mais perto estamos do Senhor, sabe, quanto mais a gente conhece Ele, Sônia, quanto mais a gente entende quem é Deus, assim, na sua essência, quanto mais a gente entende a bondade de Deus, o amor de Deus por nós, quanto mais a gente entende quem Ele é de verdade, é mais fácil a gente receber o que a gente precisa. Porque a gente aprende a pedir, sabe, Getúlio? A gente aprende a falar com Deus, a gente aprende a chegar diante dele. Então, amados, é isso que a oração está dizendo. Quanto mais a gente aprende sobre o Senhor, quanto mais a gente sabe quem Ele é, mais perto estamos dele e mais perto a nossa oração está dele também. Então é necessário a gente ter essa comunicação com o Senhor. Sabe por quê, amados? Porque entenda que você está aqui hoje para entender sobre o reino dos céus, sobre o céu, sobre a eternidade com Deus.
E é um lugar que você vai viver eternamente. Sabe? E se você chegar lá preparado, se você chegar lá já conhecendo quem é Deus, já sabendo quem Ele é, sabe? Conhecendo o amor de Jesus que leva as nossas orações até Deus, é algo totalmente diferente. Sabe? Se prepare para o grande dia, se prepare para receber o Senhor. Sabe? Se prepare para andar com Ele aqui mesmo, aqui na terra, com a sua vida, com a sua correria. Se prepare para tire um tempo para estar com o Senhor. É tão importante, amados, nós sabemos a quem nós estamos pedindo. Quando nós precisamos de algo, quando nós precisamos de um conselho, de uma ajuda, de algo material talvez, você não vai chegar pedindo para qualquer pessoa. Você vai conhecer a quem você está pedindo, sabe? Conheça aquele que pode te dar o que você está pedindo. Às vezes nós estamos orando aí 1 ano, 2, 3, 6, 10, 15 anos orando por um pedido, mas a gente não se coloca à disposição de conhecer quem é esse Deus que pode trazer para mim a solução. Quem é esse Deus que pode responder a minha oração? Sabe? Então, amados, busque conhecer ao Senhor. Como nós vamos conhecer ao Senhor, Sabrina? Você está falando aí de conhecer, mas como que eu faço isso? Aprendendo a sua palavra, lendo a sua palavra, ouvindo a pregação, sabe? Conversando com pessoas que têm uma sabedoria, que já estão um pouco avançado na caminhada com o Senhor. Isso vai fazer com que a sua fé se multiplique, amados. É assim que a gente vai conhecer mais de nosso Deus. Amém? Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão. Deus está dizendo que Ele não está escondido de nós. Deus está dizendo que Ele não está oculto a nós, mas Ele está disposto a se mostrar. Ele está disposto a se fazer encontrado por nós. Então, amados, aqui quando o Senhor diz, busquem, procurem e encontrarão, é porque nós iremos encontrar cada dia mais de Deus. Vocês se lembram do relacionamento de Moisés com o Senhor? Chegou um ponto que Moisés, ele pôde pedir para ver a face do Senhor. Sabe, Moisés, ele já vinha andando com Deus, o relacionamento dele começou pequeno, ele começou assustado. A primeira vez que o Senhor fala com Moisés é quando, assim, gente, visível, a primeira vez é quando o Senhor fala através de uma sarça ardente, de uma árvore pegando fogo. Moisés está no monte orando ao Senhor, ele já tinha intimidade com o Senhor e o Senhor pôde proporcionar isso para ele. O Senhor sabia que ele era capaz de aguentar, né, essa troca de experiência. Moisés chega no monte, ora ao Senhor e o Senhor aparece para ele através de uma sarça ardente, através de uma árvore queimando, né? Então, amados, obrigada, Franciele. Obrigada a todos que me ajudam com a meta aqui da live. Deus abençoe vocês. Amados, então olha só. O Senhor cada vez mais foi se mostrando mais para Moisés, porque Moisés cada vez mais buscava do Senhor. Então, quando a gente fica estacionado num lugar, quando a gente fica parado numa posição aonde a gente não evolui com o Senhor também não vai poder se mostrar mais para nós. Então é importante sim a busca diária, a comunhão diária, estar aqui todos os dias é importante. Entende isso, queridos? E aí chega um ponto que Moisés pode chegar diante do Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ver a tua face. E o Senhor fala com ele, Moisés, a minha face é tão grandiosa, a minha luz é tão grandiosa, que você não pode ver a minha face, você não pode olhar para mim face a face, porque senão você morrerá. E aí o Senhor se mostra para ele na fenda da rocha. Se lembram disso? O Senhor primeiro fala assim, olha, eu vou tampar a sua visão com a minha mão, e aí após eu passar, você vai me ver de costas.
Porque se Moisés visse o Senhor face a face, ele iria morrer de tamanho poder e glória do Senhor. Amados, imagine esse Deus que a gente serve. Amados, imagine o tamanho do nosso Deus. Ele é grandioso, ele é maravilhoso. E Moisés vê o Senhor, passando de costa pela fenda da rocha. Foi a forma que Deus achou de trazer Moisés para poder ver, o Senhor. E Moisés, depois dessa experiência, ele desce do monte, até o povo para levar as tábuas da lei. E ele desce com o rosto reluzente. A luz do Senhor ilumina Moisés e Moisés fica com o rosto iluminado, reluzente. Então o Senhor, ele nos contamina com o que ele tem, com a bondade, com o amor. Sabe, ele nos ensina a ser fiel, ele nos ensina a ter paz, ter perseverança. O Senhor, ele nos contamina com o que ele tem. Quanto mais perto a gente está do Senhor, mais a gente se parece com ele. Às vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, você tá tão diferente, você tá mudada, sabe, a sua aparência tá até diferente. Amados, pode perceber, quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus na sua vida, tudo que é podridão, tudo que é resquícios do inimigo sai da vida daquela pessoa e ela fica com o rosto até mais iluminado, fica até mais bonita. Sabe, a sua aparência vai mudando porque você vai começando a parecer com o Senhor, sim. Então o que eu quero dizer para vocês, amados, é que se vocês procurarem, vocês encontrarão o Senhor. Sabe, Moisés podia ter deixado para lá servir ao Senhor. Moisés podia ter sido displicente com servir ao Senhor, mas ele foi fiel. E quanto mais fiel ele foi, Rony, fica com Deus, meu amado, Deus abençoe. Quanto mais a fidelidade de Moisés avançava em direção ao Senhor, mais ele ficava parecido com a vontade de Deus para ele. Então a gente precisa buscar parecer, a gente precisa buscar andar conforme a vontade de Deus é para a nossa vida. Quanto mais a gente se parecer com a vontade do Senhor, quanto mais a gente andar segundo a vontade dele, mais nós vamos ficar parecidos com ele. E sabe o que acontece? Moisés contamina aquele povo com a luz que estava com ele. As pessoas que olhavam para ele a princípio ficaram um pouco assustadas, porque Moisés estava brilhando, ele estava como um ser celestial. Ele volta para lá, e quando ele desce do monte, ele volta para perto das pessoas, do povo, como um ser celestial. Então ele contamina as pessoas com aquela luz do Senhor. E é isso que acontecerá conosco. Então continuem buscando a face do Senhor, continuem buscando o Senhor, para que cada vez mais você se pareça com Ele, para que cada vez mais você carregue dentro de si a beleza do Senhor. O Senhor tem uma beleza, amados, que nós podemos nos assemelhar com Ele, porque a palavra de Deus nos diz que Ele já nos criou, imagem e semelhança dEle. E quanto mais a gente se afasta do mundo, quanto mais a gente se afasta do pecado, quanto mais a gente deixa de lado as coisas do pecado, as coisas do mundo para lá, quanto mais a gente resiste ao diabo, mais parecido com o Senhor nós vamos ficar. Caroline, obrigada, querido, pela palavra. Busque e encontrarão. Bata e a porta lhe serás aberta. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim: nossa, como essa pessoa está prosperando, como essa pessoa está crescendo, como a vida dessa pessoa está sendo boa. Por quê? Porque ele está batendo a porta do Senhor. E ele não bate a porta de qualquer um, ele bate a porta de alguém que ele se relaciona todos os dias. Então o Senhor, ele está disponível para você, porque quando você procura, você encontra. E se você procurou, você encontrou, o Senhor, ele está disposto a te ouvir. O Senhor está pronto a te atender. Entende isso? Tudo, amados, é uma construção. Você vai construindo um relacionamento aonde você pode chegar diante do Senhor e falar assim: poxa, Senhor, olha, eu preciso disso. Senhor, alivia o meu mês, eu tô tão sufocado de conta para pagar, me ajuda. Faz prosperar o meu pagamento esse mês. E o Senhor faz, amados. O Senhor faz.
Então, em nome de Jesus, busque a esse Deus e aprenda a orar conforme Jesus nos ensina. A gente vai voltar lá no Pai Nosso, tá? Porque a gente vai ver cada linha do Pai Nosso. Talvez não seja hoje, talvez amanhã, mas nós vamos ver. Então não perca, sabe? Esteja conectado, esteja junto. Bata e a porta lhe será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Aqui a palavra do Senhor não está dizendo que a porta vai se abrir somente para alguns. Está dizendo para todos que baterem, a porta será aberta. Sabe o que quer dizer isso, amados? Às vezes você acha que você não está no caminho certo. Às vezes você acha que você não é um escolhido pelo Senhor. Mas o Senhor diz que todos os que procuram encontrarão. Todos que buscam encontrarão. Todos que pedem receberão. Todos que batem, a porta lhe será aberta. Vocês que são pais, respondam: se um filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Olha só, olha o que Deus está dizendo. Se você pedir algo, o Senhor vai te dar algo contrário? Não. Ele vai te dar, a única coisa que ele vai fazer, te proteger da sua própria falta de sabedoria. Porque às vezes você vai pedir algo que vai te levar à destruição. Mas se você pedir peixe, ele vai te dar peixe. Se for possível, ele vai te dar. Se for para o seu bem, ele vai te dar. Porque o que ele não vai fazer é ser desleal com você. É deixar a fidelidade dele de lado para atender o seu pedido por capricho. Às vezes nós estamos pedindo coisas que é por capricho, amados. Eu quero ter uma posição na sociedade. Eu quero ter isso. Coisas que não vão te trazer benefício, que só vai te fazer desviar do caminho da verdade. Então, aqui ele está dizendo que se você pedir peixe e o peixe for para o seu próprio bem, ele vai te dar. Entende isso? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu para dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, amados, o que nós devemos pedir primeiro? A presença do Espírito Santo. Sabe por quê, Caroline? Sabe por que a gente pede primeiro a presença do Espírito Santo? Porque ele vai nos dar sabedoria para a gente conduzir a nossa vida. Se a gente estiver com o Espírito Santo guardado em nós, o Espírito Santo vai nos direcionar para o que é bom.